Boa tarde, Favete. Bom tê-lo de volta aqui ao Boletim. Me escuta bem? Escuto muito bem, agradeço mais uma vez o convite. Perfeito. Favete, vamos começar aqui a nossa conversa sobre toda essa história que envolve o ex-ministro Anderson Torres e a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Que impacto isso tem para o futuro de Anderson Torres e, igualmente, para o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro? Esse é mais um componente dessa variável que está acontecendo do isolamento da extrema-direita. Os atos que Brasília sofreu naquele domingo trágico foram muito fortes. Não só a comunidade brasiliense como um todo ficou muito sentida, porque, por exemplo, o quadro do Di Cavalcanti não tem nada a ver com política. A Constituição brasileira, assinada pelos constituintes que estavam no Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com política. Parte do Congresso Nacional com obras de arte também não tem nada a ver com política. Aliás, política não combina com violência. Nem quem votou em Bolsonaro concorda com o que houve. Logo, há um isolamento tremendo desses extremistas, desses radicais que vieram vilipendiar a nossa cidade e, assim, todo e qualquer político que esteja, de certa forma, ligado a esses extremistas também sofrerão, de alguma maneira, uns maior, outros menor, a reprovação política. De outra banda, há também as investigações policiais, que é o que a gente estava vendo aí nas reportagens que você comentou. Porém, politicamente falando, todos aqueles envolvidos também terão uma reprovação política. É claro que no topo da pirâmide está o ex-presidente Jair Bolsonaro. A dúvida que fica, mesmo naquele que votou, mesmo para aquele que votou ou não votou em Bolsonaro, é qual o seu grau de participação naqueles atos absolutamente inaceitáveis daquele domingo. Acho que o próprio Bolsonaro, não sou o conselheiro político dele, aliás, nem o conheço, mas se fosse, eu diria para ele seguir essa toada, isso é, o próprio Bolsonaro vai tentar se afastar, vai dizer que estava em férias, que não tem nada a ver com esse babado. Porém, é óbvio que, como os manifestantes pediram, de certa forma, o retorno de Bolsonaro, as suas explicações terão que ser cada vez mais sólidas no sentido da reprovação desses atos. E não ajuda em nada também políticos ligados a ele tentarem minimizar o ato. Isso é, alguns políticos ligados a Bolsonaro tentaram dizer que o ato tinha, no começo, aspirações justas. O fato é que, quando tem a violência, todas as razões caem por terra. É inaceitável o que aconteceu e há uma reprovação política e social sobre esses fatos. Favete, você falou de reprovação política, né? Então a gente imagina perda de capital político e toda essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, também se fala muito que ele pode vir a responder a um processo de inegibilidade, ou seja, ele não poderia mais concorrer a cargos públicos. Você vê essa possibilidade no horizonte? Os processos que geram inegibilidade, eles são ou de natureza penal ou de natureza eleitoral. Hoje, Bolsonaro tem os dois respondendo. Então, é possível sim que isso ocorra. Agora, está longe ainda de ter uma sentença final. Pelo que eu sei, Bolsonaro responde processos no eleitoral desde as eleições de 2018. Então, há que se ver também como esses processos desde 2018 vão terminar e também agora com esses atos daqui. Porém, essa questão de inelegibilidade, eu não estou tão certo que no plano penal desses crimes, eles demandam o que a gente chama de trânsito em julgado para gerar a inegibilidade. É um pouco diferente do plano eleitoral. O fato é que nós temos caminhos processuais, quais o ex-presidente vai ter que se explicar, evidentemente, né? o que já pode ocorrer nos próximos meses, e a partir daí a gente vai ter um pouco mais a ideia do que ele vai responder e quais serão as consequências. E uma delas, evidentemente, pode ser, eventualmente, a inelegibilidade. Perfeito. Hoje mais cedo, quando eu estava vindo aqui para o trabalho, eu ouvi o ex-ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso,
falando que o texto da minuta ele se propunha dar um ar constitucional a algo inconstitucional. E como existe essa dúvida, o que essa minuta exatamente propõe e por que ela tem esse teor golpista? A minuta, pelo que a gente viu pela imprensa, uma hora diziam que era manuscrita e depois a gente viu que não era manuscrita. A minuta ela é basicamente um golpe de Estado. Ela intervém no Tribunal Superior Eleitoral, que é quem diploma o presidente da República, isso é, ela impede aí a regência do presidente da República eleito, que foi o opositor a Jair Bolsonaro, foi Lula no caso, e ela, basicamente, ela tem esse aspecto, né? Um aspecto de golpe mesmo, golpe de Estado. Então, não tem muito o que é colocado de adjetivos nessa minuta de golpe, né? E ela tenta, evidentemente, dar uma roupagem jurídica para o golpe. É basicamente isso, não tem muito o que inventar nesse aspecto, né? Agora, é importante também dizer que a minuta não está valendo. Para aqueles que estão nos ouvindo, né? Essa minuta, o presidente Lula está eleito e é o presidente do Brasil. Então, para aquele que está nos vendo, é importante que fique absolutamente claro.